Você abra a sua Bíblia agora, e nós estamos falando sobre a alegria perene. E há um salmo que nos remete a pensar nisso também. Eu quero convidar você a abrir então a sua Bíblia nesse salmo. Já tivemos a oportunidade de pensar nele em outras ocasiões e fazermos outras abordagens. Mas hoje queremos, mais uma vez, refletir e aprendermos algumas lições aqui desse texto, pensando nessa alegria perene, que é o tema do mês, e diante da mesa do Senhor, nos alegrarmos em comermos o pão, em bebermos o cálice, contemplando, olhando ao Senhor, para que não venhamos a ser, de forma alguma, envergonhados. Estou falando do Salmo 34. Jonas, por favor, tira isso aqui para mim e deixa direitinho aí na minha frente. Obrigado, não gosto de me sentir torto. Obrigado. Salmo 34, mesmo, embora eu seja torto, viu? Não gosto de me sentir torto. Se tiver alguma coisa fora, isso não é perfeccionismo não, viu? Me distrai, me tira do prumo. Então, ainda está torto. Bota ele direitinho aqui. Ou então bota ali, ó. Obrigado, melhorou. Desculpe as manias. E a gente vai ficando com o cabelo mais branco, elas vão aumentando. Salmo 34. Aí, minha digníssima consorte fica vermelhinha. Fica rubra. E os filhos fazem aquele olhar. Mas não adianta. 34 é o salmo que nós vamos ler. Diz assim a palavra de Deus: bendirei o Senhor em todo tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Verso 2, leia comigo. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. De novo, verso 2. Esse versículo fala de quê? De alegria, de glória, da alma que se alegra quando ouve. Guarda isso aí. Engrandecei o Senhor comigo e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Juntos o verso 5. Contemplai-o e sereis iluminados. E o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Mais uma vez, leia aí. Clamou este aflito e o Senhor o ouviu e livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Leia comigo o verso 8. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele... Bem-aventurança significa afortunamento, felicidade, alegria sem medida. Quem tem essa é aqueles que provam da bondade do Senhor. Já estou explicando o salmo. Temei o Senhor, e vós os seus santos, pois nada lhe falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome. Porém, os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, escutai-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor
resgata a alma dos seus servos e dos que nele confiam. Nenhum será condenado. Amém. Graças a Deus. Queridos irmãos, falar desta ideia de alegria e de perenidade da alegria é algo que nós temos que pensar muito em nossa vida como cristãos. Hoje pela manhã nós já pontuamos algumas verdades quanto a isto, baseando-nos lá na carta de Paulo aos Filipenses, no tema central, que é o carro-chefe desta ideia de alegrarmos-nos sempre no Senhor. E nesta noite, eu quero pensar algumas coisas aqui nesse salmo, como a alegria, que está aí no versículo de número 2, que lemos de forma uníssona, bem como no versículo de número 5, que nos chamou a esta possibilidade, e o versículo número 8, que nos diz que somos assim bem-aventurados. O Salmo 34 é um dos salmos tidos como sapiensais também, fazem parte daqueles acrósticos poéticos que o salmista compõe. Um acróstico, você conhece muito bem o que é um acróstico, que são aquelas frases temáticas que você faz com as letras do nome de alguém, né? Por exemplo, você pega lá, Claudiane, C de Cristo, L de leveza, A de amor, U de unidade, I de intensidade, A de amizade, N de novidade, E de entusiasmo. Claudiane. Aí você escreve alguma coisa para ela, dizendo o nome dela com as letras que compõem o nome dela naquela vertical. O Salmo 34 é um salmo que tem as letras do alfabeto hebraico, cada um deles escrito um texto do poema que o salmista traz para o entendimento de que é preciso, é necessário provarmos da bondade do Senhor se quisermos viver alegremente. É mais ou menos a ideia é esta. E este acróstico está dividido basicamente em duas partes. A primeira parte do salmo vai do versículo 1 ao versículo número 10. É uma expressão de louvor, de ação de graças. É uma expressão de bendizer ao Senhor. O salmista está externando a Deus, não que Deus não conhecesse, não que Deus não soubesse, mas o salmista está colocando para fora o sentimento de gratidão por Deus ter ouvido os seus clamores, por Deus o ter livrado da aflição, por Deus o ter feito escapar da morte. A primeira menção do salmo é nessa expressão de gratidão. Os versículos de 11 a 22, que compõem o restante final do salmo, que é a segunda parte, seguem a linha de pensamento, mas mostrando que é sabedoria sermos gratos a Deus. Faz parte da prudência, do temor a Deus, da sabedoria, ser alguém que se alegra com os feitos do Senhor. Ser alguém que reconhece o que Deus tem feito. Ser alguém que sabe que está ali porque Deus é quem dele cuidou. É a sabedoria de entender que somos preservados, guardados, protegidos, livrados, salvos, porque Deus investe em nossas vidas. É a segunda parte do salmo, onde a lição que nos aparece aí é para que a gente se banqueteie alegremente e sejamos felizes com o Senhor, que nos salva e retribui a injustiça dos malfeitores, conforme o seu domínio, o seu controle soberano sobre tudo e sobre todos. Então, o salmo tem essas duas partes. Você tem que entender muito bem isto. E os versículos que nós lemos, o 2, o 5 e o 8, são o arrimo que compõe a estrutura que o salmista quer que a gente pense. A alegria, a contemplação e o experimentar a bondade de Deus. Quem vive dentro desta conjunção, desse fundamento, terá constantemente a alegria,
ainda que passe por situações adversas, por momentos difíceis, por complicações em seu viver. É interessante que esse salmo foi composto por Davi e ele foi extraído de uma experiência marcante que ele teve. Na outra vez que eu aqui preguei, eu convidei você para abrir a sua Bíblia e eu vou fazer isso novamente, lá em 1 Samuel, capítulo 21, para você entender por que Davi compôs o Salmo 34. Em regra, os salmos têm um fundamento histórico. Em regra, as poesias que foram compostas, especialmente as que Davi compôs, as suas orações, estão arrimadas, estão fundamentadas em alguma experiência de vida que ele teve, em algum momento histórico da sua vida. E o Salmo 34, ele foi escrito depois dessa experiência assim como o 32 e o 51 foram escritos logo após ele ter cometido pecado com Betsaba, ou Batseba. Esse Salmo 34 foi escrito em virtude dessa experiência que ele teve, está registrado em Samuel aí, 21, de 10 a 15, olha só. Levantou-se Davi naquele dia e fugiu de diante de Saul e foi a Aquis, rei de Gate. Porém, os servos de Aquis lhe disseram: esse não é Davi, o rei da sua terra? Não é esse que se cantava nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Davi guardou essas palavras, considerando-as consigo mesmo, e teve muito medo de Aquis, rei de Gate, pelo que se contrafez diante deles, em cujas mãos se fingia de doido, engravatava os postigos das portas e deixava correr saliva pela barba. Então disse Aquis aos seus servos: bem vedes que este homem está louco, por que me trouxestes a mim? Faltam-me a mim doidos, para que trouxesseis esse para trazer doidices diante de mim? Há de entrar esse na minha casa? Oh, toda vez que eu leio esse texto eu me lembro do adágio, não é? Quanto mais eu rezo, mais doido na minha porta. É mais ou menos assim, não é? Essa experiência que levou Davi a escrever esse salmo. É interessante que Davi, quando a palavra aparece que se fingiu de morto, está dizendo, Davi usou de um estratagema para não ser tomado por Aquis, o rei de Gate. Porque havia um receio muito grande de que aquele a quem se corria célere a fama, que era mais vitorioso do que o próprio Saul, rei de Israel, viesse agora assumir o trono. E Davi, então, amedrontado, não sabendo ainda a dimensão do chamado de Deus para o seu reinado, que mais tarde se transformou em um homem de grandes conquistas, de grandes vitórias, ele então se finge de amalucado. E é interessante que o versículo 13 diz que ele se contrafez diante deles. Eu fico imaginando essa cena. De vez em quando eu fico fazendo careta, brincando com minha neta pelo FaceTime. Ela faz de lá, eu faço de cá, né? Ela faz de lá, eu faço de cá. Aí eu me jogo no chão, ela se joga no chão lá. A gente fica brincando assim, pelo FaceTime, porque quando eu estou ao vivo, eu faço isso ao vivo e a cores, né? E fazia isso com os meninos quando era pequeno também, quando eles eram pequenos. Mas esta ideia de ficar fazendo trejeitos, imagina aí, o rei Davi, o servo de Deus, o homem segundo o coração de Deus, João? Se contorcendo todo, se desfigurando todo. Era assim que Davi fez. Depois o texto diz aí que ele fazia com as mãos como se fosse um doido. Eu imagino como deve ter sido isso, porque Pilatos, depois que lavou as mãos, segundo a tradição, diz que ele passou o resto da vida lavando as mãos. E eu imagino que Davi ficou usando assim os movimentos das mãos como se fosse uma pessoa normal, de maneira excessiva, de maneira
totalmente assintosa, que parecia que era um amalucado mesmo. E para completar a situação, olha o que o versículo 13 diz: ele engravatava nos postigos das portas. A ideia aqui para engravatar é tentar abraçar os portais. É difícil, né? Porque as portas, elas são arqueadas. Como é que você abraça um portal? Não dá nem para fechar os braços. Fica imaginando Davi tentando abraçar os postigos das portas, os contornos, não conseguindo. E aí começa a babar. E a baba cai pela barba. Aí o rei diz: quem é que me trouxe um doido desse para aqui? Já não me falta gente maluca no meu reino? Mais um, manda ele embora. Então, nessa experiência, Davi conta como Deus o livrou da mão de Aquis, o rei de Gate. E o Salmo 34 nos remonta a essa experiência. Não quero dizer que você vai se fingir de louco por aí, para Deus te livrar de alguma coisa. Não é isso. Eu estou contando que o Salmo foi composto para narrar essa experiência e mostrar como Deus livrou Davi das mãos do rei de Gate. Oi? Justamente de onde era o filisteu que Davi havia levado a óbito lá no campo de batalha, quando Golias afrontava ao povo de Deus. Agora você imagine, um garoto aparece diante do rei e diz: olha, esse aí, ó, que matou o nosso herói, nosso homem de frente, nosso vencedor de batalhas, nosso gladiador maior, nosso gigante, é esse menino aí. Eu acho que Davi deve ter ficado apavorado. E ele usou um estratagema, não foi ilegal. E ele diz: foi o Senhor que me fez escapar da morte. Agora volta os seus olhos para o Salmo 34. Entendendo essa história, olha o que ele diz aí: bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Aí ele diz, no versículo número 2, gloriar-se-á a minha alma, e os humildes se alegrarão, ouvirão e se alegrarão. Aí ele convida a engrandecer comigo, e todos a uma vamos exaltar o nome do Senhor. Aí ele diz: por quê? Primeiro, porque ele buscou o Senhor e foi acolhido. Depois, porque o Senhor o livrou dos seus temores. Imagine ele com medo de Aquis, agarrado aos postigos da porta, se fingindo de amalucado, e agora ele entende: quem me livrou de fato não foi a minha habilidade, não foi a minha criatividade, não foi o meu estratagema. Quem me livrou foi o Senhor. Versículo 4, busquei a ele e ele me acolheu e me livrou dos meus temores. Depois ele diz, versículo 6, clamou esse aflito e o Senhor o ouviu. Você acha, pensa aqui comigo, que naquele momento em que Davi estava agindo daquela maneira, estrategicamente falando, ele não estava orando? Eu acredito que sim. O coração dele estava cheio de medo de Aquis, mas sobretudo estava temente ao Deus que havia lhe ungido para ser rei de Israel. E que aquelas músicas que cantavam dele, que Saul havia derrubado 1000 e ele 10 de milhares de mil, era verdade na vida dele, e que não seria Aquis que o destruiria. Então eu acredito que ele, amedrontado com a possibilidade da apresentação dele ao rei, mas ao mesmo tempo ele clamava ao Senhor, que certamente lhe acudiu. E o versículo 6 diz, e o livrou de todas as suas tribulações. Presta atenção nisso, meu irmão, minha irmã, porque isso faz sentido para nós. Quando o versículo 6 nos diz aí que o Senhor livrou a Davi de todas as suas tribulações, está dizendo,
Foi o Senhor que me livrou das minhas dificuldades. Foi o Senhor quem me livrou dos meus problemas. Foi o Senhor que me livrou daquele dia aflitivo, em que inoportunamente eu estive diante de Aquis. Foi o Senhor que me concedeu o livramento. Então, irmãos, quando nós tomamos este entendimento para nós, e buscamos o Senhor, clamamos a Ele, provamos dEle, engrandecemos a Ele, contemplamos a Ele, só há uma coisa a fazermos: nos alegrarmos no Senhor. Amém? E eu quero então, nessa breve reflexão, concluir, chamando você a pensar algumas coisas a respeito daquilo que podemos aprender desse precioso salmo que está aqui diante de nós, e temos em 2015, diante de Deus, a alegria de continuar a viver temendo a esse Deus que nos acode, que nos livra, que nos ouve, que nos atende, que nos faz felizes. Amém? Versículo de número 1 e 2 identifica este salmo, bem como os versículos de número 4 e 6. O que a gente pode trazer daqui é que o Senhor traz para nós alívio nas horas de tribulação. Esse texto nos mostra que tudo aquilo que porventura possa ameaçar-nos e custar a nossa paz e tirar a nossa alegria, mesmo os inimigos mais ferrenhos, o Senhor de todos eles nos livra. Essa é a primeira aplicação que eu queria que você trouxesse nesta noite em seu coração e pensasse no Deus que nos livra dos nossos pavores, de nossas aflições, de nossos aperreios. Observe aí o Salmo, por favor, e veja o versículo 19. Já no final do Salmo, olha o que apresenta Davi nesta alusão lá do início, que ele fala do Senhor que foi buscado e ele foi acolhido, o livrou dos seus temores, o Senhor aquele que clamou na aflição e foi ouvido e livrou das suas tribulações. Olha a conclusão lógica dele no versículo 19, por favor. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas as livra. Não se iluda, nós apareceremos diante de aflições, ou as aflições aparecerão diante de nós nesse ano. E talvez não poucas. Teremos dias difíceis, pode ter certeza disso. Situações que às vezes vão nos apavorar. Momentos que às vezes vão nos amedrontar. Tomadas de posições que vão nos fazer um tanto quanto receosos. Pode ter certeza que haverá momento em nossa vida, nessa jornada de 2015, que nós estaremos diante de uma tomada de posição, com as aflições que certamente nos sobrevirão. Não sei quais, não sei a dimensão delas, não sei quantas, não sei em que área, mas por certo, para alguns elas surgirão mais do que para outros, mas o certo é que elas aparecerão. Se você for honesto e avaliar 2014, você vai ver que algumas estiveram presentes em sua vida lá atrás, ou não. Eu creio que você deve ter tido aflições no ano passado. Talvez você ainda nem se lembre, ou melhor, não se lembre mais. Mas alguns talvez estejam se lembrando delas, ainda não passaram por elas.
mas a promessa é de que o Senhor nos livrará de cada uma delas. Se não nos livrar da situação em si, nos fará aprender com ela para nos livrar oportunamente de outras situações semelhantes que porventura venhamos a enfrentar. Amém? Isso deve trazer a você segurança, alegria de que o Senhor está contigo. Segunda lição que eu quero que você tire nesta noite daqui. Os versículos 1 e 2 também nos apresentam um testemunho pessoal do salmista, que talvez seja a necessidade minha e sua de testemunharmos pessoalmente desta alegria. E isso traz renovação para a nossa fé. Olha aí o versículo 1 e 2 novamente, leia comigo. Bendirei o Senhor há algum tempo apenas em 2015. Só em algumas situações eu vou bendizer a Deus. Só em algumas circunstâncias eu vou bendizer a Deus. Não é assim que está dizendo? Não. Em todo tempo. O que vai acontecer? O seu louvor estará sempre nos meus lábios. A ideia de proclamar, de falar. Verso 2. Gloriar-se-á no Senhor. Quem? Os humildes. Olha aí, Davi é especialista. Eu acho que Davi ia dar um nó nos psicanalistas, se tivesse no divã. Se Davi sentasse no divã de Freud, Freud ia ficar mais maluco do que ele já era, do que ele foi. Porque Davi, ele mesmo conversa com a sua alma. O Salmo 42 é claro, ó, minha alma, porque estás aflita, né? Ainda me verei diante do Senhor e me alegrarei. Ele conversa com a alma. O Salmo 131 ele diz, assim como a criança desmamada descansa no braço das suas mães, assim é minha alma para comigo. Davi conversa com a alma dele. Meu irmãozinho, minha irmãzinha, presta atenção. Você precisa exercitar a conversa com você mesmo. Falar para a sua alma. Dizer para ela o que ela tem que fazer. Não fique esperando o pastor dizer, alguém dizer, um amigo dizer. Diga você mesmo, minha alma se alegrará no Senhor. Repita para você, a alegria do Senhor é a minha força. A minha alma vai se gloriar no Senhor, vai se alegrar no Senhor. Porque senão você não vai renovar a sua fé, a sua alegria, a sua esperança. E não adianta, não é aquilo que os outros venham a dizer, não é aquilo que venha de fora que vai produzir em você qualquer sentimento de contentamento e de alegria. Se você não se posicionar e buscar para você esta fonte de alegria, não é alguém que vai dar a você esse momento. É a sua alma que tem que dizer, eu vou me alegrar no Senhor. E os outros vão ouvir disso e se alegrarão comigo também. Amém? É decisão pessoal. Tome esta postura, ela renovará o seu coração, a sua fé, a sua esperança, a sua alegria. Terceiro, os versículos 3, 4 e 5, nós não vamos ler, nos ensinam a alegria que nos faz triunfar diante das dificuldades. Porque ele diz aí, ó, busquei e ele me acolheu. Contemplei e ele me iluminou. Clamei e ele me ouviu. Todas as vezes que a gente entender que esse Deus que é bom, quando buscado, quando engrandecido, quando contemplado, quando clamado, nos atende, nos ouve, nos livra e nos alegra, nós vamos triunfar depois sobre toda e qualquer possibilidade de circunstância adversa que temos enfrentado. A nossa fraqueza irá virar em força, na alegria do Senhor que é a nossa força. Amém? É isso que o salmista está ensinando para nós nesta noite. Nas situações adversas, eu imagino Davi compondo esse salmo agora, depois que saiu lá da presença do rei de Golias.
escrevendo. Eu acho que ele riu dele mesmo. Como é que eu fui me portar tão amalucadamente? E aí ele vai escrevendo. Eu acho que ele parava e ria. Mas foi engraçado eu babando ali diante do rei. Ah, como foi engraçado eu tentando subir nos postigos e abraçá-lo. Ah, aquelas caretas que eu fiz, que coisa engraçada. Mas na realidade ele estava dizendo: o Senhor, quando eu busquei, Ele me acolheu. O Senhor me livrou dos meus temores. Quando eu contemplei a Ele, eu fui iluminado em meu interior. O meu rosto, que parecia de maluco, agora é um rosto de glória e de alegria. Eu estava aflito e o Senhor me livrou das minhas tribulações. Imagine como foi essa escrita de Davi. Pense nisso, meu irmãozinho, minha irmãzinha. A alegria do triunfo aparecerá na sua vida. E você entenderá que não foi a sua força, mas foi a força de Deus em você, que na sua fraqueza te fez viver em alegria. Amém? E por fim, quero terminar nessa primeira parte do Salmo, que vai até o versículo de número 10 mesmo. Nos ensina esse Salmo, que devemos olhar para o Senhor e provar de sua bondade para sermos felizes. Olha o versículo de número 5, leia comigo, e o versículo número 8. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. 8. Provai e vede que o Senhor esta palavra que está no versículo 5, contemplai-o e sereis iluminados, ela aparece uma única outra vez na Bíblia e aparece lá em Isaías capítulo 60, versículo 5. É a palavra que descreve, eu já disse isso aqui na vez que eu preguei e vou repetir. Descreve o rosto da mãe que ficava radiante ao ver os seus filhos, que considerava perdidos, e quando os encontrava se alegrava. Já contei inclusive a experiência aqui, quando falei disso, do dia em que Denise se perdeu. Lá em Feira de Santana, numa véspera de Natal, na semana do Natal. Os 3 pequenininhos, não me lembro a idade, 4, 5, 6 anos, parece que era essa a escadinha, não sei. E Denise, como sempre foi como ela é, vocês sabem, a gente entrou numa sapataria para ver sapato, não achamos nenhum ali, saímos e ela ficou lá. E eu e Elisa saímos com Débora e Maurício. Quando a gente chega lá na frente, cadê Denise? E agora, para procurar naquele comércio de Feira de Santana? Como achar? Aí a gente volta, loja por loja, aquele... Pensa aí Natal, pensou? Semana do Natal, assim a cidade, ó, aquelas ruas de feira cheinha. E agora, como é que vai achar essa menina? Aí fomos, até que nos lembramos, lá na frente da sapataria. E ela estava lá, ó, olhando a vitrine paradinha. Quando ouviu a minha voz, aí olhou alegremente, depois correu chorando e abraçou. E o alívio da mãe, a alegria de Leísa. É a palavra para quem contempla. Quando a mãe acha que está perdido, o semblante muda. E para isso não ficar só na nossa história, na geração que se segue já aconteceu. Não com o filho dela, mas com a filha de Débora, lá na Praia do Futuro, em Fortaleza. Imagina aí, Débora e Thales são atentos que são uma beleza. É a cara e a coroa. Os dois são assim, uma
preciosidade de atenção. Alice sumiu na praia. Porque a amiga de Débora, que estava olhando, foi olhar o filho. Quando tirou os olhos que viu Alice, cadê a menina? Ó a aflição, todo mundo correndo para um lado e para o outro. Até que achou o caminho e viu o alívio. Débora disse, ô alívio, ô maninha, que situação. Mas é assim, quando a gente contempla o Senhor, os nossos rostos são iluminados, muda, transfigura, aquilo que era aflição, aquilo que parecia prejuízo, se torna num resplendor de glória. É isso que o salmista está dizendo aqui, quem contempla o Senhor tem o seu rosto iluminado. Eu quero terminar dizendo para você o que representa esta verdade, para você sair daqui de fato feliz da vida, contemplando ao Senhor nesta noite. Amém? E provando dele que ele é bom. Deixe-me pontuar para vocês. Vou concluir com o que eu preguei há algum tempo atrás aqui. Foi toda a mensagem, hoje é só a conclusão. Existem versões das Escrituras, e cada uma delas, sobre o versículo 5, nos ensina algumas coisas. Preste atenção aí, por favor, e veja como é que na nova tradução da linguagem de hoje, que o presbítero Gustavo gosta tanto, esse versículo é traduzido. Os que são perseguidos olham para ele e se alegram. Eles nunca ficarão desapontados. Quem contempla o Senhor jamais se desapontará em sua vida. Quem contempla o Senhor não sofrerá decepções com Deus em tempo algum da sua caminhada. Quem contempla, quem olha para o Senhor, vai viver seguro, sem desapontamentos e sem decepções. Porque Deus não nos frustra a esperança que temos nele. Segundo, a versão da edição corrigida, que eu creio que Daniela é quem tem ela, se eu conheço a Bíblia dela, que eu sei que é esta a Bíblia da versão corrigida, o pastor tem que conhecer até a Bíblia que os irmãos leem, viu? Daniela, que está congregando agora, a versão dela é corrigida. E diz assim: olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. É assim que está a sua versão corrigida. Quem olha para o Senhor não sofre confusão. E embora Davi tenha se fingido de amalucado, ele não era maluco, ele não estava confuso, ele sabia muito bem o que estava fazendo. Quem contempla o Senhor não se confunde, nunca. E é interessante que essa palavra que aparece aí no texto da versão corrigida, quer dizer, não se mistura, não sente insegurança, não se perturba, não se embaraça. Quem olha para o Senhor não fica perturbado diante de nenhuma circunstância da sua vida. O Senhor não lhes trará de forma alguma embaraço. Não há mistura daquilo que nos afronta com o que Deus tem de livramento para nós. Amém? E por fim, a versão que nós trazemos para os irmãos, de uma versão inglesa, da tradução, diz: os humildes olham para ele e se alegram, não baixam a cabeça, não serão desiludidos.
Terceira lição: quem contempla o Senhor não anda de cabeça baixa. Quem contempla o Senhor não anda desiludido. Quem anda com o Senhor anda altaneiramente. Amém? Olho para os montes, de onde me vem o socorro? Não. O meu socorro vem do Senhor. Quem anda para baixo é quem está encurvado. Quem anda olhando para baixo, anda olhando para as circunstâncias, olhando para as dificuldades. Quem olha para o Senhor, mesmo que atravesse os vales sombrios, não sofrerá desilusões. O Senhor o socorrerá. Amém? O que fazer então? Leia comigo, por favor, o verso 8 do Salmo 34. Todos juntos façamos essa leitura do versículo 8. Ó, provai, vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem. Provar é a ideia que traz o texto para perceba. Fique atento. Observe. Pondere. Considere. Avalie. Analise. É esta a ideia para provar. De onde vem a palavra para as provas que você faz de concurso, que faz na faculdade, que faz, é uma avaliação. Avalie a sua vida, considere o que Deus fez por você, observe atentamente toda a ação dele em seu favor, que você vai ver o quanto Deus tem sido bom para você. E certamente você viverá feliz, porque vai se refugiar com segurança naquele que te dá alegria, o Senhor Deus. Perceba. Amém? Leia comigo para finalizar agora o verso 7, por favor, de trás para frente. O anjo, que anjo é esse? É o anjo da guarda? Que nada, isso é invenção do romanismo. É o texto usado, a palavra para anjo aqui, é a palavra que corresponde ao Senhor Jesus. Ele está ao nosso lado. Aliás, Ele vai conosco. Na linguagem jurídica, doutores, vademecum, por onde passarmos, o Senhor está conosco. Prove dele em 2015, mais ainda do que você já provou, e seja alegremente feliz, porque Ele já fez tudo por você. Contemple-o, considere-o, avalie, avalize a obra dele realizada por você e veja que Ele está ao seu lado para te fazer andar alegremente e bem-aventurado. Que Deus nos abençoe. Que seja assim. Amém? Quem crê, fica de pé. Oh, beleza! Que maravilha! Escolheu o cântico aí, jovem Costa. Nós vamos tomar lugar à mesa e vamos fazer isso cantando. Versículo 2 do Salmo: gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Se alegre no Senhor, alegre sua alma no Senhor. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Prove, avalie, coma do pão, beba do cálice, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, que é Jesus. Considere atentamente tudo que Ele fez por você não desmaiar em sua jornada, diz Hebreus 12, de 1 a 3. Isso é contemplar. Você vai ser iluminado
vai ser bem-aventurado, vai viver a alegria perene da salvação. Já? Olha o que eu falei, viu? Glória para sempre ao Cordeiro de Deus. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. Outra vez, glória para sempre. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. Os céus, a terra e o mar, e tudo que neles há, e tudo que neles há, o adorarão e confessarão. Jesus Cristo é o Senhor. Pronto, dele, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto de entre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 11, texto da instrução quanto à celebração da ceia do Senhor. Deixe-me dizer aqui para vocês algumas coisas. Há daqueles que questionam ordem do culto, liturgia. Mas eu sempre gosto de fazer essa menção aqui. Quantos assistem o Jornal Nacional aqui? Muita gente, né? Há 50 anos tem uma musiquinha. Você conhece a musiquinha do jornal? Não muda. A vinheta está lá, já mudou a logomarca, mas não sei quantas vezes, porque vai, conforme o tempo, vai se estilizando, não é isso? As coisas, mas a chamada é a mesma. Já viu como é que começa? Lança as manchetes, depois vem a reportagem. Antigamente era Cid Moreira apresentando, depois Sérgio Chaplin, foi modernizando, botou dois, agora é um homem e uma mulher, aí um diz uma coisa, outro diz outra, tem o Leal, mas a ordem é a mesminha. Você ouve jornal na rádio, eu ouço a Band News direto. Eu entro no carro, a primeira coisa que eu faço depois de ligar o carro é botar na 99.1. Band News. E é uma sequência lógica, tudo na hora certinha, não muda. Voz do Brasil, olha, aí o povo vem para a igreja, como é que pode? Prelúdio, chamada, não sei o quê, adoração, confissão, mensagem. É assim, gente, é ordem. Por que o pastor fez o mesmo texto? Porque esse era o texto lido cada vez que a ceia era celebrada. E Calvino fazia isso repetidamente. E a gente tem que fazer isso porque nós somos fadados ao esquecimento. Nós sofremos de lapso memorial constantemente.
Então, para que a gente não se esqueça de como devemos comer do pão e beber do cálice, temos que repetidamente ler a instrução. Por mais que a gente já saiba. 1 Coríntios 11. Olha o que nos diz o texto. Por favor, a partir do versículo de número 20. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há que tenha fome, ao passo que há também que se embriague. Paulo estava dizendo aqui da festa do amor, que as pessoas iam, depois de comerem e beberem tanto, já não participavam mais como deviam da ceia do Senhor. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus, envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso certamente não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Agora ele passa a dizer, vou entregar para vocês como é que vocês têm que vir comer do pão e beber do cálice. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será o réu do corpo e do sangue do Senhor. Aí vem um dos versículos que eu mais gosto dessa instrução. Leia comigo ele, por favor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pode sentar. Esse versículo nos ensina que ninguém deve se ausentar da ceia. O que deve ser feito é o exame e assim comer do pão e beber do cálice. Mesmo os coríntios, que estavam agindo de maneira errônea na vida, em todos os sentidos, não foram excluídos. Eu acho interessante que de todos os textos do Novo Testamento, sem contar os evangelhos que narram como Jesus instituiu esse sacramento, só há uma passagem na Bíblia que traz instrução para a ceia do Senhor. Podia estar na carta aos Efésios, não podia? Na carta aos Romanos, na carta aos Filipenses, na carta aos Colossenses, na carta aos Tessalonicenses, mas olha em que carta aparece a instrução da ceia do Senhor. Para a igreja de Corinto, uma igreja cheia de nó pelas costas, cheia de 9 horas, cheia de problema, cheia de pecados, cheia de confusão. É justamente para essa igreja que o texto da instrução se põe. Sabe o que representa isso, meu irmão, minha irmã? Que o Senhor não quer que ninguém, nem aqueles como os coríntios, deixem de comer do pão e beber do cálice. Precisam fazer isso constantemente, porque todas as vezes que a gente faz isso, a gente está anunciando a morte do Senhor e esperando a sua volta. Amém? Curva sua cabeça, vamos orar nesse instante. Deus bendito, bondoso Pai, amado Senhor, aqui estão dispostos à mesa os elementos retirados que foram, mais uma vez, do uso comum, o pão e o vinho. E estão aqui nesta noite, ó Deus, para nesta ordem sacramental, instituída pelo Senhor, e em Tua memória, celebrarmos com alegria, e comendo do pão, bebendo do cálice, anunciando a Tua morte, na certeza de que o Senhor vive está e voltará, esperançosamente nos alimentamos desse meio de graça. Abençoa, Deus, esses elementos e faze-os ao tomá-los nesta noite, com que o tomemos com singeleza de coração, entendendo que não há misticismo algum aqui no pão e no vinho, não há misticismo algum em nenhum desses elementos, mas há a certeza da Tua presença mística conosco.
da presença real do Senhor em nós, aquele que nos alimenta como pão da vida, que nos dá alegria por termos sido resgatados no seu precioso sangue e comprados para Deus como propriedade exclusiva. Abençoa esses elementos e abençoa-nos ao tomá-los. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Na noite em que Jesus foi traído, a exemplo do que fizemos após haver orado, ele toma o pão e antes de distribuir, partir aos seus discípulos, ele diz: esse é o meu corpo que é oferecido por amor por vós. Fazer isso em memória de mim, todas as vezes que dele comerdes. Assim, então, participemos agora desse elemento, e todos aqueles que estão em plena comunhão com o Senhor e que não estão sob disciplina, podem tomar agora do pão. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, o meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Semelhantemente, após haver ceado, Jesus também toma o cálice. E diz: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, que foi derramado em favor de muitos. Fazer isso em memória de mim todas as vezes que dele beberes. É interessante, queridos, que a Bíblia nos ensina a importância do pão como alimento e do vinho como vida, como alegria, como saúde. E é o preço do sangue de Jesus, com o seu sangue derramado na cruz, que nos trouxe comunhão com Deus, e essa comunhão nos dá alegria. Então participemos desse elemento com alegria no nosso coração e vivamos no Senhor alegremente nesses dias em que estamos nos lembrando de sua morte. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, o meio e fim, bem mais que os mares,
se compara a Ele, Ele é incomparável. Incomparável és pra mim. É o nosso Senhor, se entregou por amor. Por amor, sua vida entregou. Meu Senhor, humilhado foi como flor, machucada no jardim. Morreu em meu lugar, em seu lugar. Pensou em mim, me amou. E o amor dele até o fim sua vida será a garantia de que nele estaremos seguros. Meu Senhor, humilhado foi como a flor. Esse é o cálice, disse Jesus, da nova aliança no meu sangue. Fazer isso em memória de mim. Todas as vezes que dele beberdes, fazei isto até que eu volte, disse Jesus, e beberei novo convosco. Amém. Meu irmão, minha irmã, fique de pé, abra sua Bíblia, e você já sabe o que a gente vai ler. 1 Coríntios 11, 26. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor. A igreja diz, amém. Até que ele venha, a igreja fala, Maranata. O Senhor está voltando. Viva essa esperança. Ele morreu, mas ressuscitou e vivo está. Nós vamos encerrar com um sol maior aí. E o Diraldo é quem vai agora nos conduzir nesse cântico. Por favor, vamos cantar com meninos aqui. E então se verá. Sol maior. Não é mi. E então se verá. Aí mesmo. Tá vendo? Já peguei o tom aqui. Aí. Vamos cantar com alegria, encerrando o culto nesta noite. E você vai viver uma semana, certamente, de esperança, de alegria. Entendendo que se você contemplar o Senhor, que vivo está, você viverá sem vexame, sem vergonha. Não será confundido, não será desiludido. Viverá esperançosamente. Vamos lá? Então se verá, e então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. E então se verá, e então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Sai do Oriente, se mostra do Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente, se mostra do Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. E então se verá, e então se verá, e então se verá sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá, então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra do Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra do Ocidente, assim há de ser a vinda do
Geraldo, ora para nós, meu irmão. Senhor que está no céu, somos gratos, Senhor, pela Tua palavra que é viva e eficaz, Senhor. Deus, obrigado. Ela nos dá conforto, ela nos dá consolo, ela Senhor. nos exorta, Senhor, uma vida reta diante de Ti, e ela nos dá, Senhor, direção que Obrigado. devemos seguir, Senhor, e seguir retamente até os Teus caminhos, Senhor. Nós te somos gratos, Senhor, pela Tua palavra. Nós somos gratos por sermos escolhidos por Ti. Amém. Antes da fundação do mundo. Deus. Te agradecemos, Senhor, pelo memorial, que nós sempre estejamos com ele em mente. Amém. Para não pecarmos contra Ti, Senhor. Deus, ajuda. Deus, tende misericórdia de nossas vidas. Por favor. E durante essa semana, Senhor, estejamos nós sempre firmados na Amém. rocha que é Cristo Jesus, Por favor. para sempre estarmos buscando a Tua face. Amém. É o que nós te pedimos, com perdão dos nossos pecados, em Cristo Jesus. Amém. Amém. Que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre vós, irmãos, aqui reunidos nesta noite, vos fazendo viver alegremente no Senhor, hoje e por todos os dias de suas vidas. E esteja com o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém.